Olá, sejam bem-vindos ao canal Maria Condessa e hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o tecido chifon. Esse chifon que é lindo, maravilhoso, ele é 100% poliéster da loja Sem Limite Tecidos. Eles me forneceram esse material e eu faço questão aqui de mostrar para vocês algumas curiosidades sobre ele. Esse tecido é, como eu já havia falado, ele é 100% poliéster, ele tem essa transparência aqui, como vocês podem ver a minha mão. Com isso, ele já necessita de um forro. Ele tem uma textura 3D. Inclusive, eu postei o desenho desse vestido lá no stories aqui do YouTube e no Instagram. Muitas pessoas curtiram, já me perguntaram onde vendia. Então, esse tecido é da loja Sem Limite Tecidos. Esse é o desenho que eu fiz do vestido que eu estou confeccionando. Dá um pouco de trabalho, porque ele requer alguns cuidados na hora de costurar. Você tem que saber o tipo de agulha, porque senão puxa o fio do tecido. Então, eu vou começar a falar sobre a agulha. Vou utilizar a agulha número 9, tá? Pontinhas douradas, aqui cabinho dourado, e ela é da marca Singer. Eu gosto muito desse dourado, porque ele costura malha e tecido plano. Então, já é um ponto positivo, porque dá para costurar na máquina doméstica tranquilo. Um outro detalhe é que quando a gente costura esse tecido chifon, pelo menos eu tenho esse problema, não sei se é falha da máquina doméstica ou se na máquina industrial tem esse atrito também, mas eu percebo que quando a gente costura na lateral, ela fica com umas ondulações. Quando utilizada a linha 100% poliéster, fica umas ondulações repuxando o tecido, então não fica bonito. Então, eu fazendo as minhas experiências, que eu sou uma pessoa que vive de laboratório de moda, né? Eu não só simplesmente faço o produto acontecer, eu vou testando até eu ver onde que o resultado fica bom. Então, na parte de cima da linha, na parte de cima da agulha, eu utilizo a linha 100% poliéster. Neste caso aqui, eu preciso de uma linha que chegue bem próximo a esse tom. É muito importante a gente levar uma amostra do tecido na loja que você vai comprar a linha. Inclusive na Singer, eles têm uma paleta de cores que é muito boa. Isso não é marketing da loja, é simplesmente porque é muito bacana que você chega lá com o tom do seu tecido, eles comparam na linha e já te vende a linha. Lembrando que a linha é bem mais cara do que a linha que a gente compra nas lojas de aviamento. Às vezes na Singer realmente é bem mais caro, isso eu quero pontuar, mas é uma qualidade boa. Outro detalhe, na bobina eu utilizo fio de overlock, então eu encho aqui o fio de overlock, porque ele me dá a sensação de que depois, quando eu costuro num ponto bem pequenininho, ele não fica aquelas ondulações. Então eu já fiz teste, inclusive eu vou deixar no card o teste que eu fiz e ficou muito bom. Ela some aquelas ondulações, porque aquilo irrita, fica feio, porque é um tecido de poliéster e fica mal costurado. Então, na parte da costura, esses cuidados que eu tomo. Outro detalhe, por ser um tecido que tem textura, tem que tomar muito cuidado no momento de passar. Porque quando for utilizar o ferro nesse tecido aqui, porque ele tem textura aplicada, vejam o que aconteceu. Observem que umas amassaram e outras sumiram. Tem uma parte aqui que sumiu. Então, o ferro fez derreter todo esse trabalho lindo que esse tecido tem. Olha como ele é bonito. Tudo coloridinho. Então, utilizar ferro nesse tecido aqui está descartado para mim. Então, é uma dica que eu quero passar para vocês. Se vocês tiverem aquele vaporzinho maravilhoso, porque aí eu já não sei se vai derreter, porque eu não tenho ele. Então, seria muito interessante eu fazer esse teste, mas eu creio que por ser vapor e por ser distante, ele não vai derreter. Outro detalhe, eu fiz o teste de molho, deixei por 5 dias ele dentro da água, nessa mesma água com a tigelinha, a água continua do mesmo jeito. E o que acontece, gente? O tecido, vou tirar aqui, ó. O tecido está molhado, mas continua todas as aplicações, não saiu nenhuma. O lado avesso continua do mesmo jeito, o tecido não desbotou. Então, isso é muito importante. Então, eu sou uma pessoa que gosta de testar as coisas antes, para ter certeza de que depois eu não vou ter problema. Esse é um tecido super delicado, que requer cuidado no momento de lavar.
Quando a gente vai lavar esse tecido, é muito importante que você não utilize máquina de lavar roupa. Mas se você for utilizar, e como a gente gosta de praticidade, aconselho usar esse saquinho aqui de Bember. O nome desse tecido aqui que é utilizado é o Bember. Geralmente falam que é tecido para guarda-chuva, ou algumas pessoas usam ele como forro para agasalhos de inverno. Muitas lojas de departamento você vai acabar encontrando esse tecido dentro do agasalho, dentro dos trench coats, enfim, porque ele ajuda no momento de lavar essa peça. Um outro detalhe também que é bacana, que eu olho para ele e vou lembrando, é você lavar, depois que lavar essa peça, você pendurar no cabide. Porque se você deixar ele lá no varal, ele vai ficar marcadinho. E aí, no caso, você vai ter que passar, pode acontecer esse problema aqui que eu já mostrei para vocês. Então, são curiosidades minhas que eu acabo descobrindo por conta própria, porque eu sou curiosa e eu vou lá e testo. Outro detalhe. Esse aqui é o cetim toque de seda. Como é um tecido, como é um vestido de transparência, ele requer um forro. Não necessariamente você é obrigado a fazer um forro, você pode ter uma peça por baixo à parte, sem problema nenhum. Pode usar um shorts, um bralette, enfim. Ou até uma blusinha de alcinha, mas eu quero utilizar esse aqui também, cetim toque de seda, como forro, que inclusive foi a loja Sem Limite Tecidos também que me forneceu. Inclusive, eu estou de Sem Limite Tecidos, é uma peça transpassada que eu também fiz, mas eu estou focando hoje nesse tecido, que ele é lindo, é maravilhoso, é super elegante, para quem gosta de delicadeza, ele é romântico. Tem alguns na loja que são corações, então eu quis, quando eu decidi pegar esse tecido, eu quis arriscar na vida, eu falei, vou arriscar na vida porque eu quase não uso verde, é uma cor que nunca me atraiu, então eu vou pegar esse verde mint, porque é uma cor do momento, né? Então, mesmo com esse momento de pandemia, a gente ainda tem graça ainda para fazer as nossas peças. Então, essa é uma manga que ela tem esse estilo boho, maravilhosa. Inclusive, eu fiz aqui, ó, passei lastex na parte da manga e de preferência que o lastex seja da mesma cor do tecido. Porque se você não tiver, pode ser o branquinho mesmo, porque outra cor vai ficar aparente aqui, ó. Quando você esticar, ele vai ficar mostrando uma divergência de cor. Isso não é bacana, mas como é para mim, eu utilizo o que eu tenho aqui mesmo. Outro detalhe é que ele vai ser franzido. Então, assim, eu quero mostrar para vocês um detalhe. Quando você for mostrar uma peça para sua cliente, não mostre esse monstrinho aqui sendo montado, porque a cliente vai olhar e vai falar, nossa, tá horrível. Ela vai achar um monte de defeitos até a peça ficar pronta, porque quando você faz uma joia, é a mesma coisa. É horrível o momento da construção de uma joia. Quando ela está pronta, todo mundo se encanta. Então, aqui está a água, para vocês verem como ficou, ó. Ela tá super bonitinha aqui, ó. Da mesma cor do fundo, há 5 dias do mesmo jeito. Então, esse tecido não solta tinta. A aplicação dele é excelente, então ajuda muito. Então, esses são os detalhes que eu gostaria de mostrar para vocês. Muito lindo, eu acho que convém sempre a gente arriscar no novo tecido, para a gente conhecer e saber o que nós estamos produzindo. Quando o tecido é 100% poliéster, você passa um pouco mais de calor com ele, por isso que eu sugiro esse tecido no inverno ou na meia estação. Agora, no verão, ele fica bem difícil de ser usado, porque no momento de transpirar, ele não absorve como o tecido 100% algodão. E ele também não tem nenhuma porcentagem de algodão, então dificulta bastante no momento de utilizar essa peça no verão. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. É super bacana eu estar sempre me envolvendo num laboratório assim, que a gente mesmo pode fazer na nossa casa. Muito obrigada, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Depois eu posto como ficou essa peça maravilhosa no corpo. Bye, bye!